Vamos começar essa videoconferência com os amigos, com o tema principal de hoje vai ser sobre anzóis. É muito importante que o atador compreenda os vários tipos de anzóis que existem e assim possa selecionar o anzol mais adequado para a montagem que pretende fazer. A primeira imagem que eu apresento para vocês, né, é uma mosca clássica, uma mosca seca, dry fly, do lado esquerdo uma Quill Gordon, no estilo Cat Skill Style. E nessas duas imagens tem um ponto muito marcante que vai ser muito importante frisar nesse momento, embora nós não vamos fazer um atado agora. Mas eu vou tocar nesse assunto de modo que compreenda que essa mosca tem 3 pontos de apoio que você pode observar sobre a mesa. O primeiro ponto de apoio é o hackle, no qual o atador precisa saber medir o comprimento da barba, o comprimento das cerdas, de modo que quando for enrolar esse hackle em volta da haste do anzol, ele fique na proporção correta para que a mosca fique neste ângulo ao tocar a superfície da água. Os 3 pontos de apoio são o hackle na frente, ao centro a curvatura do anzol e a cauda. A ponta da cauda toca na água. Se você alterar essas proporções, a mosca vai ter um ponto de flutuabilidade diferente. Em alguns casos, a mosca pode, inclusive, romper a tensão superficial muito rapidamente e afundar. Você pode observar na mosca da direita, que também existe, a proporção de comprimento da cauda para que ela toque na superfície da água, mantendo a mosca com essa inclinação. Ela é uma imitação de uma efêmera, imitação de uma mayfly. Um dos pontos que eu vou tocar bastante no assunto, no momento em que estivermos fazendo a montagem, é a questão relacionada ao comprimento da cauda, que é muito importante num padrão de atado como esse, de uma mosca seca. Essa outra imagem aqui também se refere a uma questão de flutuabilidade que a mosca seca ela tem que ter. Né? Nós usamos um hackle, que é a pena enrolada em volta do corpo do anzol. E esse hackle, da maneira que ele é enrolado e na proporção que ele é enrolado, ele mantém a mosca suspensa na superfície. E não rompe. A tensão superficial da água não é rompida imediatamente, assim que a mosca toca na água. Pode até acontecer que depois que você fizer alguns arremessos, a mosca venha a romper a tensão superficial da água mais facilmente. Não, para minimizar essa questão, você tem dois recursos técnicos, né? O primeiro é com a mosca ainda seca, você aplicar flotante. Você pega um pouco de flotante, espalha na mosca, distribui ao longo de todo a cauda, o abdômen, o hackle. Algumas pessoas passam, inclusive, nos primeiros centímetros do tippet, com a mosca seca, sem tocar a água ainda. Você tira ela da flybox e faz isso. Essa é uma das técnicas. A segunda técnica, que consequentemente se torna necessário, é você intercalar, ao longo dos arremessos, você intercala 1 ou 2 false cash, que são arremessos falsos que você faz com o objetivo de secar a mosca. A foto da direita, temos uma clássica mosca chamada parachute. Observe na foto que o gancho do anzol rompeu a tensão superficial da água. Muitas pessoas consideram a parachute uma mosca seca, mas ela é a imitação de uma mayfly emergente. Ela tem como característica pousar o seu abdômen, o seu corpo na superfície da água. O gancho do anzol rompe a tensão superficial e ela fica flutuando com o auxílio do hackle em volta dela, em volta do poste. Também vai ser uma das nossas aulas fazer a montagem dessas moscas que eu estou apresentando hoje.
No momento não. No momento eu estou tratando sobre escolher um anzol adequado para o atado que você pretende fazer. Existe uma variedade muito grande de anzóis, fabricantes e com características que devem ser frisadas. Rapidamente, nesse slide, eu estou listando os tópicos que serão tratados de agora em diante. Né? Alguns fabricantes, as partes do anzol. Você tem que olhar para o anzol e eu vou me referenciar nas partes dele no momento em que eu estiver fazendo uma demonstração de atado. A numeração, a tabela de tamanhos. Né? Com calma, eu vou fazer algumas explicações com relação a isso. Formatos e aplicação. Essa imagem que eu coloquei ao lado direito é apenas ilustrativa para que você possa ver formatos de anzol diferentes, vestidos, né, montados de maneira diferente, de acordo com o padrão de atado que você deseja fazer. Com isso, você já está sabendo que, dependendo do padrão de atado que você for montar, você tem que escolher o anzol adequado. Não coloquei todos os fabricantes. Primeiro que eu não conheço, eu não tenho memória para me lembrar de todos. Possivelmente eu esqueci algum que você deve saber, mas eu tenho aqui uma lista que você pode observar e tem alguns meus aqui que são preferidos. Né? Eu tenho uma preferência pelos anzóis da Tienco. Geralmente, quando eu começo a pensar em fazer um atado, eu imediatamente começo a raciocinar qual o anzol da Tienco eu vou usar para fazer aquele atado. Mas tudo bem, mesmo que eu não tenha aquele anzol da Tienco, né, o TMC100, por exemplo, e você também não tenha aquele padrão de anzol da Tienco, você tem pelo menos ele como referência para que você possa procurar um outro fabricante, como por exemplo Dairiki, Daishi, que eu gosto muito, a qualidade do anzol Daishi é impressionante. Dairiki também é um preferido meu. Fully Mill, eu tenho feito uso. Comecei a comprar já tem alguns anos. Mando vir direto do site da Inglaterra. E tem o Hayabusa, também já fiz uso de anzóis da Hayabusa, que são muito bons. Owner também já montei, já fiz montagem, eu já vesti anzóis da Owner, que são excelentes, principalmente quando eu faço o atado de uma mosca chamada Kebari, que é usada numa técnica de pesca oriental chamada Tenkara. Então eu uso um conjunto Tenkara, uma vara Tenkara, com linha Tenkara e uma mosca. Muitas vezes eu uso uma mosca ocidental, como muitas que você vai aprender comigo aqui, ou eu faço o atado de uma receita de uma mosca Kebari. Nesse tópico aqui eu estou uma referência rápida com relação à numeração dos anzóis. Né? O tamanho dos anzóis são medidos com um padrão de numeração que indica o tamanho de abertura do gancho. As menores numerações de anzol estão no intervalo do número 32 ao 24. Essa numeração do número 32 ao 24 é uma numeração muito raramente escolhida pela maioria dos fabricantes. Você pode ver aqui que a ordem numérica decrescente do anzol, né? Ou seja, quanto menor for o número do anzol, maior ele é. Então eu já começo listando aqui um dos anzóis que eu e você podemos fazer uso, dentro daquilo que eu consigo hoje de material, de atado e também de ótica, né? Usando uma lente de aumento, é o anzol número 22, número 20 e 18. Depois tem alguns anzóis que têm um certo grau de facilidade, que seria o anzol número 16, 14 e 12. Ficando, evidentemente, mais fácil trabalhar com o anzol número 10, 8, 6 e número 4. Daí em diante, etc., mas aí já atingiria um tamanho diferente, anzóis muito maiores, que não é a proposta desse curso de atado. Lembrando que a proposta desse curso de atado é iniciar, né, novos adeptos à modalidade que são praticantes da pesca da truta, são praticantes da pesca do lambari, são praticantes da pesca da tilápia, né, e alguns outros peixes, né, do nosso Brasil, que são, no caso, a pirapitinga do sul. Eu também gosto muito de procurar.
A matrinchã. A matrinchã, ela é muito procurada porque ela ataca imitações de inseto terrestre, como, por exemplo, um grilo, um gafanhoto, uma aranha e outros insetos assim. Isso, no caso, usamos anzóis maiores, anzóis número 6, número 4, por exemplo. Nesse desenho eu coloquei 2 anzóis típicos de nós atadores para a pescaria de truta e lambari. Tilápia também. Tá? É o anzol para mosca seca, terminologia inglesa dry fly, e o anzol para ninfa, terminologia inglesa nymph. Tá? Então você pode olhar, observar bem esses 2 desenhos, que os anzóis têm características físicas muito próprias. Né? Não estou me referindo ao comprimento total, mas eu estou assinalando que o bom atador tem que prestar atenção ao comprimento total. Porque algumas medidas que nós vamos fazer para poder vestir o anzol, para montar a mosca, está relacionada à proporção do tamanho do anzol. Nós vamos medir, usando o material de atado, o comprimento da cauda no comprimento do anzol, no caso da mosca seca. Eu estou me referenciando também ao comprimento da haste, observando os 2 desenhos. Você pode ver que o anzol da esquerda tem a haste mais curta e o anzol da direita para a ninfa tem a haste mais alongada. Observando o desenho da esquerda, você vê a abertura. A abertura é chamada gap, é o vão de abertura. Do anzol para dry fly é amplo, é maior. E o anzol para a ninfa é mais fechado, é mais curto. Né? E eu também assinalei ali a ponta do anzol, o olho do anzol, e também assinalei a medida da garganta. A garganta é a profundidade do gancho do anzol. Alguns anzóis que você vai ver agora há pouco, por exemplo, que não tem farpa, ele é fabricado barbless, a profundidade da garganta é maior para poder dificultar que o peixe escape quando estiver ferrado. Você tem que manter a linha tensa, né, que ele pode saltar e na hora que ele salta, ele pode se soltar com mais facilidade naquele momento. Mas também facilita muito mais fazer a pescaria de uma truta, por exemplo, usando um anzol sem farpa. Ele penetra com mais facilidade. Essa outra imagem, né, eu propositalmente coloquei ali na parte de cima um anzol sem farpa. Nós tocamos nesse assunto agora há pouco. E no anzol de baixo, um anzol com farpa. Esses 2 anzóis têm como característica serem sequência de uma série. Né? Então nós temos o anzol que eu coloquei ali de olho reto, straight eye, tá? E a ponta sem farpa, barbless. Então são 2 referências. Esses 2 anzóis são da série Tienco TMC número 100. Na imagem da esquerda tem 3 modelos da série TMC 100, sendo o primeiro com farpa, o segundo termina com BL, que é barbless, significa sem farpa. Observe que o gancho é um pouquinho mais alongado também. E na parte de baixo tem o TMC 101, né? Ou seja, que nada mais é do que o próprio anzol TMC 100 com o olho reto. Tá? E eu vou explicar isso para você mais à frente, quando nós tratarmos sobre algumas siglas que vocês vão encontrar, de siglas de abreviações, para você saber que tipo de anzol você está comprando e as características que ele tem. Essa imagem é apenas ilustrativa, coloquei 2 anzóis, procurei 2 anzóis o mais parecido possível, com relação ao tamanho, à numeração, mas é nítido você observar 2 questões nessa imagem. Né? A imagem da esquerda, o arame de metal utilizado é mais grosso, que de uma forma ou de outra dá mais resistência ao anzol, tá? E também dá mais peso. E no anzol da direita, você pode observar que, embora ele tenha a mesma curvatura, a haste dele é mais alongada e o arame usado no corpo do anzol é um arame mais fino, o que traz mais leveza para o anzol, e a haste mais alongada permite que você faça a montagem de algum padrão de atado, né? Você possa vestir o anzol com algum padrão de atado maior.
Aqui eu trouxe o anzol considerado standard, que é o anzol padrão para mosca seca. E do lado direito são as numerações mais comuns de você encontrar no mercado. Embora eu já tenha dito que existem numerações, né? Por exemplo, o anzol número 22, 24, 26, 28, é muito raro encontrar. Né? Então, dentro daquilo que é possível encontrar, você vai encontrar o número 20, 18, 16 e 14. Sendo o número 20 e 18 mais apropriado, né, e necessário para pescaria de lambari, por exemplo. A mosca tem que ser muito pequena, diminuta, a boca do lambari é pequenina. Mas é evidente que nada impede que possa ser usado também para a pescaria da truta. Você precisa oferecer para a truta comer o inseto que ela estiver comendo naquele momento. Qual o inseto que a truta está buscando naquele momento e qual é o tamanho dele? Tá? Algumas pessoas dizem que a truta é um peixe muito seletivo. É que, na maioria das vezes, ocorrem eclosões no mesmo período de tempo, né, de uma quantidade muito grande de insetos que tem exatamente aquele tamanho. E ela vai pegando tudo que é detrito que estiver passando na frente dela que tem aquele mesmo tamanho. Ou seja, tem uma silhueta e tem o tamanho. O número 16 e o 14 é o meu anzol preferido para fazer o atado das moscas secas, seja ela uma catskill style ou uma parachute ou uma Adams, né? Eu gosto muito de atar com essa numeração. Número 12 e número 10, embora possa ser usado para parachute, também para uma Adams, né? Eu prefiro fazer o atado de uma imitação de uma mosca chamada Elk Hair Cades, ou seja, ela imita um inseto. Ela imita um inseto chamado Cades. O anzol número 8 já seria um dos maiores que eu usaria. O anzol número 8 é significativamente grande e traz uma certa dificuldade devido ao tamanho dele para atar uma mosca muito fina, muito leve, delicada. Fica mais adequado para montar, por exemplo, um padrão chamado ramp, ou até mesmo um pequeno grilo, gafanhoto, que tem até como material do corpo aquela espuma de densidade, né, a chamada EVA. A proposta dessa imagem é mostrar o diferencial do anzol, que ele é mais longo. Né? Eu já tinha mostrado anteriormente que uma característica do anzol para a mosca seca é ele ser um pouco mais curto, consequentemente a haste dele é mais curta, o gancho, né, da abertura dele, o gap, né, da abertura dele é maior. E nessa foto mostra o anzol mais alongado, a haste, que é a parte reta do anzol, mais alongada, e o gap, o gancho mais fechado. Do lado direito, eu coloquei também uma referência ao mesmo tipo de anzol, com a diferença de ser mais alongado ainda. Então, do lado esquerdo tem um clássico TMC 5212 e um 5262. Ambos anzóis, os dois modelos são indicados para o atado de pequenas terrestres e ninfa, né? Pequena terrestre que você queira fazer, uma pequena ninfa, diferenciando apenas que o 5212 tem o arame mais fino que o 5262, onde eu posso mostrar mais à frente, fazer uma observação com relação a isso numa embalagem, para você poder entender a leitura da embalagem. É nítido também ver que o anzol é bem mais longo, né? Tem a especificação 3XL, eu vou explicar já já essa questão, aonde o anzol ele tem a haste bem mais longa que o anterior dele, o 5262, onde fica mais adequado fazer um atado de um hopper, por exemplo, um grilo, um gafanhoto, aquela a Chernobyl, né? A Chernobyl Ants, que aí o pessoal batizou uma formiga toda estranha, chamou ela de Chernobyl. É uma mosca que dá bom resultado, inclusive para pescar tilápia com ela. Aqui tem a embalagem e algumas indicações que eu vou listar já já e vamos conversar sobre esse assunto. A primeira questão é o anzol 5212, aonde tem a indicação DE, que o olho dele é caído, é inclinado.
drop eye, né, que é o olho caído, 2x long, ou seja, 2xl, que ele é mais comprido que o standard, 1xf, que é uma vez mais fino que o normal dele, ou seja, o arame que é usado nele é mais fino. Perfect bend indica que a curvatura dele é perfeita, ou seja, se você olhar, ele sofre uma deformação de curvatura em igualdade. Ele é um material forjado, ou seja, é metal forjado, e a cor dele é bronze. Tá? Então você tem o 5212, 5262 e o 5263. Os três anzóis que eu mostrei no slide anterior, né? Sendo o 5262 referenciado ali como sendo para ninfa, streamer, também tem o olho inclinado, DE, 2x longo, 2x heavy, significa que ele é o arame utilizado na construção dele é mais largo, é mais espesso que o arame utilizado no 5212. A curvatura também ela é bem perfeita, é um material forjado e na cor bronze. E o 5263, também indicado para ninfa, streamer, mesmo você já sabendo que ele é mais longo que o normal, né? Por que ele é mais longo do normal? Porque já está indicando na própria embalagem, né? Ele é DE, ou seja, drop eye, o olho dele é caído, 3XL em vez de 2XL, 2X heavy significa que ele é mais resistente, o arame utilizado nele é mais resistente, é mais grosso. Perfect bend continua sendo com a curvatura do gancho bem perfeitinha, é de material forjado e a cor dele é bronze. Uma leitura rápida com relação àquilo. Aqui algumas siglas básicas que você poder entender. Aonde você lê 1xs, 2xs, 3xs, significa que a haste do anzol é mais curta que o standard, que é o padrão do Tiemco número 100. O TMC 100 é considerado umas medidas de uma mosca seca standard, padrão. Quando você lê que um determinado anzol é 2xs, ou seja, a haste dele é mais curta do que o tamanho standard. A opção 2x large, 2x longo, segue a mesma linha de raciocínio. Existe anzol 2xl, 3xl, 4xl e 6xl, que é o mais longo de todo. Coloquei do lado, novamente, repeti o desenho dos dois padrões de anzóis da Tiemco, 5262 e 5263, onde é nítido ver que o número 4, por exemplo, o número 4 do 5262, ele é um pouco mais curto que o número 4 do 5263. Ou inverte a frase. Aqui umas siglas, você não precisa memorizar todas elas, mas eu quero que você compreenda que você vai encontrar essas siglas abreviando na embalagem ou até mesmo no catálogo que porventura você venha buscar. Então, DE, olho caído, down eye, STE, straight eye, que é o olho reto. Você pode ver nos dois desenhos TMC 100 com o olho caído e o TMC 101 com o olho reto. A letra UE, que significa up eye, que eu vou mostrar em outro desenho. XF, extra fino. 1XF, 2XF, ou seja, mais fino. BL, barbless. Na imagem da esquerda é um anzol TMC 100. SP, BL. O SP significa Special Point. E a sigla BL significa barbless. Tá? Então, um pouco mais abaixo eu coloquei outras siglas também que podem ser referenciadas. X wide, extra wide, onde ele é mais aberto, né? Ele é mais amplo. Né? Extra heavy, onde o arame é mais grosso, XH. Extra short, ou seja, onde a haste é mais curta. E o SP, Special Point. A imagem do TMC número 100, você pode ver que ele embaixo é um SP, Special Point. Ele é BL, barbless, não tem farpa. Ele é DE, ou seja, o olho é inclinado, é caído, né? Down eye. Ele é X wide, ou seja, ele tem a abertura maior, né? Ou seja, por ele ser um anzol sem farpa, o fabricante também abriu um pouco mais a abertura dele, né?
a amplitude dele, ele é mais amplo com relação à abertura, para poder cravar melhor no peixe e se manter cravado, né? E a XH, ou seja, ele é extra heavy, ou seja, ele é mais resistente. Tá? Então o TMC 101 também tem a mesma especificação, a principal delas é que ele é SE, o olho dele é reto, e ele é XF, extra fino. Aqui eu mudei, eu mantive os termos na lista da esquerda, eu apenas mudei os dois anzóis do lado direito, onde tem o TMC 226 barbless, mostrando o olho para cima, ou seja, up eye. Ele é XF, ou seja, extra fino, e ele é BL, barbless. Observa que o comprimento, né, a profundidade da garganta, o comprimento da ponta do anzol BL é mais alongada. Tá? O anzol da direita é um clássico anzol utilizado para fazer a montagem de scud, larva de cads, né? Algumas pessoas gostam de pronunciar cads, Elk-Hair cads. Tá? Então você vê que esse anzol aí, ele é curvo porque ele imita o corpo de um crustáceo quando vai montar ele, quando faz a montagem, ou de uma larva. Então, uma característica desse anzol é ele ser curvo. E tem as siglas embaixo. DE, que é o olho para baixo, down eye. Ele é 2x wide, né? Ou seja, ele é 2 vezes mais aberto que os outros anzóis, a abertura dele. 2xS significa que ele é mais curto que o normal, ou seja, a haste dele é mais curta, na mesma numeração. E ele é XF, ou seja, ele é extra fino. Uma das características, muitas vezes, que o atador procura no anzol XF, por ele ser mais fino, ele é mais leve. As outras siglas em verde ali são referentes à ponta especial, uma propaganda da Tienco com relação aos anzóis Special Point, né? A palavra round point significa que a ponta é bem abaulada, né? Ou seja, é um Special Point round, ou seja, arredondado e sem farpa. O de cima está escrito straight point, ou seja, a ponta é mais, ela não é abaulada, ela é mais reta. As duas versões você pode ver. SPS, se você encontrar na especificação da caixa, significa que a ponta é mais retinha, tá? Tanto com farpa como sem farpa. Tá? Ambos special points. Penetra mais facilmente. Tá? E também embaixo você tem o SPR barbless, sem farpa, e o SPR com farpa. Continuando os slides, separei a imagem do anzol mais longo que eu pude encontrar da série Tienco. É o TMC300. A especificação técnica dele é 6XL, 6 vezes mais largo que o tamanho padrão. Né? Ou seja, você vai fazer uma montagem de uma mosca que precisa de muito espaço, né? Porque vai ocupar muito comprimento. Um streamer, por exemplo, é o anzol mais indicado para montagem de streamer, é essa série TMC 300. Neste caso aqui, eu fiz uma pesquisa rápida no site da MaxCat, né, que o pessoal tem comentado muito, porque é uma série de anzóis econômicos que você vai encontrar naquele site chamado AliExpress. Então, essa série aí, FM 1180, né, eu coloquei aqui do lado esquerdo, né, é uma série de assinatura principal dos anzóis Fallen Mill. Tá? Então, o anzol FM 1180 é fabricado pela Fallen Mill e para uso geral, né? All purpose. Seria basicamente o anzol standard da Tienco, o TMC 100 da Tienco. Ou seja, e a referência light é que ele tem um arame leve, né? Ou seja, cai na categoria daquele anzol TMC 100 da Tienco. Do lado direito, eu pesquisei qual seria os equivalentes anzóis oferecidos pela Maximum Cat. Né? E você pode observar que ele tem aquela série ali MC 7010,
né, Dry Fly Hook, que também confere uma igualdade, uma semelhança muito grande com FM 1180 da Fulling Mill. E outras siglas, outros nomes ali do lado. Você pode ver que tem anzol para ninfa, tem anzol para pupa, Cadiz pupa, shrimp para imitação de escude, camarãozinho, aquele gamarus, né? Tem o anzol para ninfa mais alongado, ou seja, você pode comprar um anzol mais econômico vindo lá da AliExpress com características físicas muito parecidas, com quem sabe até iguais ao da Tienko ou da Fulling Mill ou de um outro fabricante, por exemplo. Aqui é um guia, eu infelizmente não consegui acertar esse guia todinho, porque não cabe não cabe na paginação da apresentação do slide. Você pode procurar aqui embaixo na descrição, aqui embaixo do vídeo, na descrição no YouTube. Eu vou colocar o link para que você possa acessar um grupo do Telegram, na qual eu discuto com todos os alunos que estão participando desse curso online, né? Qualquer dica, informação relacionada a atado. Então você já está convidado desde já a participar desse grupo e assim, se você tiver alguma dúvida, você pode usar o grupo para me questionar, ou então você vai aqui mesmo, abaixo da descrição do YouTube, você me questiona que eu vou te responder por ali mesmo. Então aqui tem uma série de anzóis. Essa primeira série de anzóis aqui da Daiichi, ou Daiichi, onde você tem uma série de anzóis especificamente para mosca seca, Dry Fly. O que eu queria salientar e colocar aqui, né, em destaque é que a última coluna são os anzóis da Tienko. E naquela primeira coluna da Tienko tem o TMC100, na qual o equivalente da Daiichi é um anzol 1100, que seria o 1100. Ou seja, eles mantiveram até a sequência numérica, variando um pouco com relação aos outros tipos de anzol que você vai encontrar. Como, por exemplo, você pode ver o 5212 da Tienko, olhando aqui, né, o equivalente dele da Daiichi seria o 1280. Na sequência seguinte tem o equivalente da Iriki, da Mustad, da Orbis, da Gamakatsu e da Pertrid. Então isso traz alguma relação. Na hora que você for fazer um determinado atado, você pode se basear no catálogo da Tienko, por exemplo. Puxa, eu quero fazer um montado, o Fausto falou comigo sobre ele gostar de montar parachute usando o anzol tal, da Tienko. Pô, qual seria o equivalente de um outro fabricante? Então, esse tipo de guia, de alguma maneira ou de outra, vai acabar te ajudando. Aqui eu mantive a mesma... Eu não consegui juntar o texto, mas se refere também aos anzóis da Daiichi, da Iriki, Mustad, Orbis, Gamakatsu, Pertrid e Tienko, na qual tem as especificações deles para o Wetfly e ninfa. Por exemplo, né, a última coluna nós já sabemos que é da Tienko. Então nós temos eu tenho um anzol ali 9300, que é um dos meus preferidos para fazer o atado de uma mosca que eu gosto muito. E ela é bem fácil de ser feita. É uma North Country Spider. É uma soft record. E eu uso esse anzol 9300. Observando no início da lista, é considerado pela Daiichi um Standard Wetfly, código 1550. Então, se você não encontrar o 9300 da Tienko, nada impede que você use um Daiichi 1550, por exemplo. E assim com os outros modelos também. Por isso que é interessante você salvar uma cópia. Né? Eu tenho no meu celular, né? Eu coloquei no Google Drive o catálogo da Tienko para quando eu tiver alguma dúvida eu faço uma consulta rápida. Pelo menos eu visualizo o formato do anzol, sei eu tenho a identificação do código dele e assim eu posso pesquisar em outros fabricantes qual seria o equivalente. E essa última apresentação aqui que eu estou fazendo com relação a essa tabela mostra os anzóis curvos. O anzol curvo ele tem como característica para imitar um pequeno crustáceo, que nós chamamos de
gamarus, né? Nós temos o scud, que também é um pequeno crustáceo, a Cadis pulpa, que você pode fazer uma Cadis pulpa, é um estágio do inseto Cadis, vou mostrar nas aulas de entomologia, e também temos o estágio da Cadis ainda como larva. Então nada impede que você faça uma larva com anzol curvo também. Você pode procurar, por exemplo, as siglas que estão sendo indicadas na última coluna da Tienco e a primeira coluna da Daiichi. O objetivo desse slide é que você compreenda que nós vamos vestir, nós vamos montar uma mosca e vamos usar o anzol como esqueleto de montagem, né? Então, o que você vai compreender? Existem proporções a serem seguidas. E o meu objetivo foi destacar essas proporções. Seja ela com relação à cabeça, seja ela com relação à imitação da asa, né, usando o colar, o reco, seja imitação do tórax do inseto, o abdômen do inseto e a cauda do inseto. Então, no início da aula de hoje, eu apresentei para vocês proporções de anzóis, né, nomenclaturas da haste, né? E com relação ao comprimento total do anzol também, o tamanho total dele. Porque muitas vezes, como por exemplo, essa mosca da esquerda, aquele tamanho de cauda, né, ele é calculado muitas vezes você colocando o material que você vai montar sobre a haste do anzol. Quando você mede ali, você vai ter noção que aquele comprimento de haste, por exemplo, vai ser utilizado para medir o comprimento total do rabo, da cauda. Né? Por exemplo, você vai usar o material de atado sobre a haste do anzol, vai medir o material e aquela medição que você fez vai ser utilizada para montar a cauda do inseto. No caso, por exemplo, uma parachute. Né? Você vai medir e vai posicionar. Primeiro mede usando a haste. Mediu, encontrou a medida, coloca na posição que eu vou mostrar para você do ponto de montagem. Né? Esses detalhes são observações de como montar, como vestir, né? Fazer o dressing da mosca. No anzol da esquerda, eu estou mostrando uma mosca seca, no anzol da direita eu estou mostrando uma emerger, que seria muito, muito semelhante a uma clinker-hammer. Né? Ela fica com o abdômen submerso e ela fica flutuando ali só naquela parte do tórax e o reco colocado em volta do poste dela. Tem um anzol próprio para poder fazer o atado da clinker-hammer. Recomendo, inclusive, que se você quiser fazer o atado de uma clinker-hammer, que compre um anzol para clinker-hammer. Porque você usando um alicate para deformar o anzol, você pode fragilizar ele, criando ponto de ruptura e ferrugem, ou você pode quebrar ele, simplesmente porque amassou com um alicate. Além de você não conseguir dobrar todos os anzóis exatamente na mesma posição. Esse outro slide apresenta dois atados também, que seria uma ninfa do lado esquerdo e um anzol de ninfa mais alongado. Né? Começa a observar esses detalhes. A haste é mais longa, para ter espaço para fazer a montagem. Né? Você tem a cabeça do inseto, você tem o local da asa dele, ou das perninhas do inseto, que é o reco, você tem o tórax, você tem o abdômen, você tem a cauda. Um pouco de observação nesse momento, você vai ver que a cauda, proporcionalmente desse desenho aí, é um pouco mais curta do que da cauda do inseto anterior, que era uma mosca seca. Então já fica com uma dica, né, que por questões de padrão, né, de padronização do atado, a cauda de uma ninfa um pouquinho mais curta, né, ou um pouco mais curta até, né, não vale fazer curta demais. Né? Existem algumas regras que eu vou explicar na aula prática. Né? Ou seja, você não pode colocar ali agora a cauda longa do mesmo tamanho da haste. Né? Ou seja, você vai estar fazendo uma medição
errada, está medindo errado. E quando colocar na posição que você quer montar a cauda, ela vai ficar longa demais. Tá? Do lado direito também nós temos ali um atado de uma ninfa com características de ter o corpo curvo, né? Ou seja, existe um anzol próprio para poder fazer esse tipo de montagem. Aqui, nessa outra imagem, é um scud, é um shrimp, ou seja, você pode, ou então gamarus, é assim que se fala, você tem ele curvo, a própria curvatura do anzol, junto com o padrão de montagem que você vai fazer, vai dar a silhueta do bicho. Bom, aqui chegou no ponto em que eu vou começar a já preparar você para fazer a sua primeira, em algum momento, a sua primeira montagem, o seu primeiro atado, onde você vai vestir pela primeira vez o seu anzol. Então eu coloco 2 pontos importantes, né? Por favor, você não precisa marcar esse ponto, meu. Você tem que entender que esse ponto, né? Você tem que mentalmente saber que ele vai existir. É o ponto de início da colocação da linha e o ponto de finalização, que é o término. Tá? Você vai ver também que a maneira que eu ato, né, eu sempre inicio a colocação do fio de atado um pouco atrás do olho do anzol. Então, em outros atadores, em outros mestres, como por exemplo Dave McPhail, você vai perceber que alguns atados dele ele coloca a linha de atado colada no olho. Tá? Ele não está errado, tá? Mas eu também não estou errado por eu gostar de deixar um espaço. Porque eu considero que o espaço livre que eu vou deixar logo que eu começo o atado, aquele espaço livre já é uma referência minha para a finalização do atado. Ou seja, eu não coloco linha naquele momento, para no final, quando eu for finalizar o atado, eu já vou criar um ponto de indexação, um ponto de marcação, um ponto index, onde eu vou finalizar a mosca ali. Então você tem um ponto de inicialização, um ponto de fim, um index de inicialização e um index de finalização. Se você respeitar a parte plana, reta da haste do anzol, os seus atados vão ficar cada vez mais parecidos com aqueles que você vai ver em alguns livros. Então, eu quero aproveitar esse momento, né, dar uma pausa rápida aqui, para poder mostrar para vocês um livro que eu ganhei de um amigo Gustavo Oliveira. Né? Um presente. Eu te agradeço, Gustavo. Eu vou aprender um pouco sobre o conteúdo desse material aqui, sobre técnicas de atado e compartilhar com vocês o que eu aprendi ali, somando o que eu já busquei de informações no passado. Meu objetivo é compartilhar com vocês a informação que eu já adquiri. Desrespeitar esses pontos de marcação pode ser um ponto negativo, pode ser uma situação complicada, porque o anzol, em determinado momento, começa a ter a curvatura dele. E se você colocar, por exemplo, a montagem de uma cauda, que ela deve ser reta ao longo da haste do anzol, e você ultrapassar a quantidade de voltas, você vai fazer com que aquela cauda fique arriada, descaracterizando o funcionamento da mosca seca. Por exemplo, uma Adams, ela tem a posição praticamente igual àquela que eu mostrei no início da aula, de uma Catskill Style, onde ela fica inclinada, a ponta da cauda fica tocando na superfície da água, o gap, a curvatura do anzol, onde fica a ponta, também fica tocando na superfície da água, e o colar, o hackle, enrolado ele transversalmente à haste do anzol, vai manter, né, os 3 pontos alinhados com a mosca inclinada, como exatamente faz uma efêmera quando ela toca na superfície da água. Então é preciso que você entenda que uma mudança desse último ponto de posição, você vai descaracterizar a montagem de algum tipo de padrão de atado que você quer imitar. Tá? Aqui eu já criei um outro ponto, criei um ponto de indexação para fazer a montagem do poste de uma mosca chamada um
padrão de atado chamado parachute. Você pode criar esse ponto de indexação. Esse ponto de indexação vai te facilitar, né, a fazer uma série de moscas iguais, onde todas as moscas estão com poste na mesma posição. Né? Você vai como se fosse uma série, né? Você vai repetir. Você quer levar uma pescaria meia dúzia de moscas parachute na cor Adams, que seja um tom cinza, certo? O corpo é cinza. Então você vai montar o poste de todas elas na mesma posição. Basta você marcar com isso. Você pode fazer essa marcação com tinta, ou você pode fazer essa marcação só no visual, ou através de uma medição. Eu vou mostrar uma dica que eu faço muito, que é usando a ponta do bodkin, né, da agulha, do alfinete, né, chamada aquela ferramenta bodkin. Você coloca ela usando e mede a ponta que você quer fazer a colocação do poste. Aí você marcou ali, tu vai e monta. Ficam todos os postes na mesma posição. Propositalmente eu já troquei de anzol. Observa, eu estou usando um anzol para ninfa. Né? É um anzol que tem a haste mais longa, o gancho mais fechado. E criei também 3 pontos. Né? O primeiro ponto de inicialização, onde coloca o feed atado. O último ponto final, dali em diante você não coloca feed atado, porque corre o risco da cauda riar. Eu coloquei um ponto na regra do terço. 2 terços para o abdômen e 1 terço para o tórax. É uma medida padrão para muitas ninfas que você pode atar. Observa agora. Eu troquei o ponto de posição. Agora eu estou usando a regra do 50-50. 50% do tórax, 50% para o abdômen. Você pode seguir essa regra, que existe um bicho, existe uma mayfly, uma ninfa de efêmera, que tem essa característica, onde o tórax dela e a parte das costas dela, do encase, né, ocupa 50% do comprimento do corpo, e o restante é o abdômen. Por isso que eu também crio um ponto de referencial dessa maneira. Aqui eu encerro, né? Eu vou encerrar a aula de hoje sobre anzóis. Tem muito mais material para nós trabalharmos, desenvolver. Eu estou gostando muito de fazer esse trabalho para vocês. Você vai ver que eu vou poder mostrar para você cada observação, cada detalhe da montagem de uma pheasant tail, por exemplo. Vamos observar, vamos avaliar, aprender. Eu quero compartilhar isso com vocês.